Olá, estamos aí de volta depois de uma ausência, cuidando de projetos paralelos. Hoje nós estamos de volta aos nossos estudos, né, sobre o tempo do fim. E hoje nós vamos estar falando sobre apostasia, o falso sistema religioso. Antes de continuar, quero te convidar a inscrever no nosso canal, fazer parte desse grupo. Se quiser acompanhar, pode ativar o sininho, né? Se você já é inscrito, certifique se a sua inscrição ainda está ativa, né? Sempre está ocorrendo aí inscrições sendo desativadas, né? Então dá uma olhada, certifique, né? E para a gente entender, meditar sobre aí o falso profeta e o falso sistema religioso, vamos ler primeiro lá a respeito dessa segunda besta, capítulo 13 de Apocalipse. O verso 11 em diante diz assim: E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e falava com um dragão. Ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e vivera. Ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, o nome da besta, o número do seu nome, de seu nome. Aqui a sabedoria deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Então você vê que essa besta, então, são 2 bestas. Alguns falam que eles têm alguma relação, mas a grande maioria, e eu creio que essa é a verdade, fala do anticristo e o falso profeta. Então, você vê que a aparência dessa segunda besta que emerge da terra tinha 2 chifres, aparentando um cordeiro. Então, fala aí de lobo em veste de cordeiro. Então, é uma religião que engana, que parece que é mansa, amorosa, que fala a respeito do Cordeiro, do Filho de Deus, de Jesus, né? Mas nada mais é do que engano e sedução. E isto é revelado pela maneira de falar dessa besta. Ela fala como um dragão, faz a referência ao diabo, são palavras duras, trazendo uma mensagem maligna da parte do diabo. Então, esse falso profeta, essa falsa religião, ela é necessária para que as pessoas possam deixar que o anticristo se manifeste e possa aceitar essa manifestação. Então, provavelmente, esse ser religioso tem que preceder a manifestação do anticristo. Às vezes a gente fica só preocupado com o anticristo, mas é fácil de enxergar a formação desse sistema que se torna necessário para que as pessoas aceitem o anticristo. Então, esse sistema religioso é um sistema sedutor que vai enganar muitas pessoas. Ele aparenta uma certa unidade, ou seja, vai ter muitas religiões que vão se unir, talvez com uma causa maior, uma grande causa, talvez a busca da paz, do amor, do meio ambiente, da questão da fome, das enfermidades, né? Terão a aparência de piedade.
Mas esse sistema ele tem muita religiosidade, vai usar muita força da tradição para enganar aqueles que estão mais desatentos. Então, Malaquias 4:5 nos fala que o profeta Elias vai ser enviado antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Apocalipse 13:13, que fala, né, que ele faz grandes maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens, das duas testemunhas. Então, ali fala que, então, algo que está de acordo com a religião vai aparecer para convencer que esse anticristo é o Messias, né? Ele vem da parte de Deus. Então a gente tem que estar atento sobre isso, né? Esse sistema religioso vai ser muito poderoso, ou seja, vai ter uma força política junto. Então, reis da terra, poderosos reis da terra, vão se corromper, vão se prostituir a esse sistema, vão se unir a esse sistema, que vai ser muito forte economicamente, financeiramente. Então, as suas vestes são escarlates, com púrpura, vai ter muito ouro, prata, pedras preciosas, etc., né? Mas esse sistema é cheio de blasfêmia e perseguição aos santos, ou seja, a verdadeira igreja. Então, é uma igreja dúbia, né? Esquisita. Então, ao mesmo tempo que prioriza, né, o conhecimento em vez da unção, mas por trás o misticismo é muito grande. A característica dessa igreja é o misticismo. Às vezes, revestido de ciência, mas às vezes puro esoterismo mesmo. Então, a fonte de inspiração desse sistema é a religião da Babilônia, da antiga Babilônia, são os rituais antigos, onde Bel, Baal, né, com o mesmo nome, as Marduk, a rainha dos céus, Astarote, eles eram adorados junto com Tamuz, né? Então, esse misticismo babilônico vai estar presente. Então, e a maneira para esse sistema, você vê essas contradições todas, vai ser apostasia. Então, o que significa, né, a apostasia? Né? Apostasia quando você distancia da verdade, da fé. Lá, nas cartas a Timóteo, o apóstolo Paulo fala com muita propriedade, né? Em 1 Timóteo 4, né? O verso 1-2, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras, em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Então, aqui fala que nesses últimos tempos a fé seria deixada. E o apóstolo fala que muitos apostataram da fé, perderam a fé. Então, a fé se pode perder. E aqui fala que são espíritos enganadores que vão tirar isto, vai tirar essa fé, né? Vão enganar as pessoas. Então, vai cauterizar a mente das pessoas. No 2 Timóteo, capítulo 3, então, se você avançar um pouquinho mais, diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons,
traidores, obstinados, soberbos, amantes de prazeres, mais dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Desses afasta-se. Então aqui ele descreve, né, que era para tomar cuidado, espíritos enganadores, né, e pessoas que ligadas a prazeres, né, que tinham aparência de piedade, mas que nega o poder da piedade, o poder do Evangelho. O verso 16 do capítulo 2 diz assim: mas foge dos falatórios profundos e vãos, porque produzirão maior impiedade. Então, essas conversas teológicas demais, que fica aprofundando, né, produz impiedade. Interessante. O verso 23 diz assim: evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, você pode ver que as pessoas que ficam perdidas nisso, em discussões teológicas, pré-milenismo, pós, não é que não é importante conhecer isso, mas quando a ênfase começa a ser dada a isso, ali fala calvinista, arminianos, arminianismo, né? Então, você fica discutindo isso aí, você vai perdendo a piedade. Então, essas pessoas, você pode observar, eles começam tão bem, defendendo a fé, defendendo, né? Mas a impiedade vai tomando conta do coração. E espíritos enganadores. Depois eles deixam de defender o próprio evangelho e começam a defender doutrinas que negam o poder de Deus e os aproxima dos prazeres mundanos. O capítulo 4, 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então, as pessoas vão ter os seus mestres prediletos, vão só ouvir quem fala o que as pessoas pensam. E a igreja vai se afastando do verdadeiro evangelho. E a igreja vai se perdendo nessas discussões tolas que afastam da piedade, da espiritualidade. E a igreja vai caminhando, né? Talvez para 3 caminhos, pode ser mais, mas vamos apontar. Então, a igreja vai caminhando para o liberalismo, o mundanismo, né? E vão rejeitar os princípios da palavra de Deus, vão distorcer a própria palavra, perder a coragem de submeter a mensagem desta palavra, e vão arrumar coisas distorcidas, igual os fariseus, né? Que distorcia a palavra dos dízimos e outras coisas mais, cuidar das viúvas, né? Para justificar as suas ações. Ou seja, é uma igreja religiosa que tem uma interpretação bíblica humanista, em vez de baseada no Espírito, na verdade, a revelação de Deus, vai diminuir a revelação e vai colocar o homem como que vai trazer a interpretação da própria palavra, mas ao mesmo tempo é uma igreja mística, voltada à religião babilônica. Então é interessante, né? Então ela tem extremos, aquelas pessoas que vivem na religiosidade, baseada na mente humana, que são os defensores, tipo os fariseus mesmo, né? Defende a verdadeira fé e gasta a sua energia para defender. Elas pagam um preço enorme, caminham longo para transformar, igual os fariseus, num prosélito. Mas eles eram como pessoas que não entravam no reino, nem pediam que as pessoas entrassem, porque acaba negando a fé. E, por outro lado, elas, na busca do sobrenatural, elas se aproximam de ensinamentos malignos. E de um lado ou de outro, né, é uma aparência, é uma religião de aparência.
religião de um lado que ama a palavra, defensora da palavra, e passa a defender as heresias com tanta força, e do outro lado, que defendem as manifestações do sobrenatural, dos milagres, né? Então, na parte esotérica, ou seja, na parte que aperta o homem, todos têm bons motivos, têm boas explicações para suas ações, sempre com algo nobre. Mas na intimidade, no esotérico, naquilo público próprio da liderança, são ligados a demônios, prostituição, coisas terríveis. De um lado, uns mais explícitos, adorando, né? Igual aquela pastora Isis, que nada mais é do que a rainha do céu. Você vê que vai voltando para a igreja babilônica. Então, pessoas, adivinhações, outras coisas mais, né? O outro lado, que por ordem estão defendendo a fé, mas são ligadas às sociedades secretas, do mesmo jeito. O misticismo é oculto, mas mística do mesmo tempo, do mesmo jeito. E na sociedade secreta fazem pactos com demônios e às vezes com o próprio Satanás, queridos. Eles perdem a piedade. E, de um lado ou de outro, acaba perseguindo aqueles que realmente quer fazer a vontade de Deus, os santos. Então, eles querem tirar o espaço da verdadeira igreja, né? Eles querem trazer uma só verdade. Qual que é a verdade? É a verdade do falso profeta, do sistema religioso. Não enquadrou, passa a sofrer perseguições. E nós possamos estar atentos e ouvir o que o Espírito diz às igrejas.